Pequena Filocalia, o livro clássico da Igreja Oriental. Tradução de Nadir de Sales Penteado, Editora Paulus, canal Le Conde. 16º. O Pseudo-Simeão, o novo teólogo. Doravante, é impossível reivindicar para o grande místico o método da santa oração e atenção. A tradição manuscrita e a inspiração opõem-se a isso. O opúsculo bem poderia ser contemporâneo do de Nicéforo, se não for do mesmo autor, como levam a pensar E. Rauscher e J. Darrouzet. O opúsculo descreve sucessivamente as 3 formas de atenção e de oração: contemplação imaginativa preocupada em imaginar, ao passo que é precisamente necessário excluir as imagens, formas e conceitos, conforme o beabá da ortodoxia evagriana, luta contra os pensamentos em vez de eliminação dos pensamentos, enfim, a verdadeira guarda do coração com suas condições prévias, obediência, etc., e o exercício da técnica respiratória. O autor justifica, numa segunda parte, a insuficiência e o valor relativo das primeiras formas, ao mesmo tempo em que considera pormenorizadamente as transições do crescimento espiritual. A patrologia grega incluiu o texto do método sob a forma de metáfrase neogrega de que se reveste na Filocalia. Rauscher fez uma edição crítica desse texto, acompanhada de uma tradução e de uma introdução considerável. Ela continua sendo a condição de todo estudo proveitoso do opúsculo. Método para a santa oração e atenção. Há 3 formas de oração e de atenção. Elevam a alma ou a fazem cair, conforme o uso que delas se faz, no tempo adequado ou então inoportunamente e às avessas. A sobriedade e a oração são unidas como a alma e o corpo. Uma não subsiste sem a outra. Elas combinam duplamente. Em primeiro lugar, a sobriedade resiste ao pecado como um batedor e uma linha de frente. Depois vem a oração, que extermina e destrói no mesmo instante os maus pensamentos subjugados pela vigilância, porque a atenção sozinha não será capaz de fazê-lo. Ei-la, a porta da vida e da morte, isto é, a atenção e a oração. Purifiquemos a oração. Pela sobriedade, nos tornamos melhores. Se a diminuímos e corrompemos através de nossa negligência, nada mais valemos. A atenção e a oração, dissemos, são de 3 espécies. É preciso, pois, expor as propriedades de cada uma.
Assim, aquele que quer obter a vida e se pôr à prova poderá escolher o melhor entre esses 3 estados bem distintos, com toda a segurança, sem correr o risco de se privar da melhor parte, por ter guardado, sem saber, a menos boa. A primeira oração. Eis as propriedades da primeira oração. Quem se coloca em oração eleva ao céu as mãos e os olhos ao mesmo tempo que o espírito. Seu espírito forma conceitos divinos, imagina belezas celestes, hierarquias de anjos, moradas de justos. Numa palavra, acumula no espírito, no momento da oração, tudo o que aprendeu das Santas Escrituras. Excita a alma ao amor de Deus, imobilizando intensamente o olhar no céu. Acontece que as lágrimas correm e, pouco a pouco, o coração se dilata e se eleva. Ele toma esse fenômeno por uma consolação divina e deseja, daí em diante, não ter outra ocupação. Tais são os sinais da sua ilusão, pois o bem que não é bem feito, não é bem. Suponhamos que esse homem leva uma vida solitária e inteiramente fechada. Necessariamente perderá a cabeça. Suponhamos que evite esse destino. Ser-lhe-á impossível chegar a possuir as virtudes e a apatia. Foi essa espécie de atenção que enganou os que sensivelmente percebem luzes, respiram perfumes, ouvem vozes e experimentam tantos outros fenômenos da mesma ordem. Uns tornaram-se verdadeiros possessos do demônio e ficaram girovagando de lugar em lugar, de terra em terra. Outros, por não terem reconhecido aquele que se disfarça em anjo de luz, deixaram-se surpreender, desviaram-se e se tornaram incorrigíveis para sempre, fechados a qualquer censura. Outros se suicidaram, levados a esse extremo pelo sedutor, uns atirando-se de lugares altos, outros recorrendo à corda. E quem poderia esgotar todos esses recursos da ilusão diabólica? Diante do que acabamos de dizer, o homem avisado avaliará o proveito da primeira atenção. Admito que alguns tenham escapado a esses acidentes, graças à vida em comunidade. É aos anacoretas que isso acontece. O que é certo é que não farão o menor progresso em toda a sua vida. A segunda oração. Agora, a segunda oração. O espírito se retira dos objetos sensíveis, guarda-se das sensações exteriores, impede os pensamentos de caminhar em vão por entre as coisas deste mundo. Entre parênteses, texto muito duvidoso. Ora ele perscruta seus pensamentos, ora aplica a atenção a orações que a boca dirige a Deus, ora atrai os pensamentos prisioneiros. Ora, tomado ele próprio pela paixão, violenta-se para voltar a si. Aquele que combate dessa maneira jamais conhecerá a paz, nem cingirá a coroa dos vencedores. Seria como um homem que combate à noite. Ele ouve bem as vozes dos inimigos, recebe seus golpes, mas é impossível distinguir a identidade desses inimigos, o lugar de onde saem, a natureza e os motivos do combate, pois toda a sua infelicidade vem das trevas do espírito. Quem se bate assim será, com toda a certeza, esmagado pelos invasores espirituais. Suportará o sofrimento sem receber a vantagem da recompensa. Ele se deixará prender na armadilha da vanglória, por meio de sua pretensa atenção. Torna-se seu escravo e seu brinquedo, quando não chega ao ponto de reprovar os outros com altivez, por não se assemelharem a ele, e a instituir-se em pastor de ovelhas. O cego que se ocupasse de guiar outros cegos. São essas as características da segunda oração, capazes de dar a um espírito zeloso a ideia de seus inconvenientes. Apesar disso, a segunda oração é superior à primeira, tanto quanto uma noite de lua cheia a uma noite escura e sem estrelas. A terceira oração. Vamos abordar a terceira oração. Coisa estranha e difícil de explicar. Para os que a ignoram, é mais do que difícil entendê-la. Ela é quase inacreditável. Raros são aqueles em quem a encontramos. A meu ver,
esse grande bem desertou por trás da obediência. Pois a obediência, arrancando deste século perverso aquele que a ama, libertando-o das preocupações e dos apegos sensíveis, torna-o disposto e decidido a caminhar para o objetivo, sob a condição, é claro, de encontrar um guia seguro. Que objeto efêmero poderia ainda arrastar o espírito que a obediência fez morrer para qualquer complacência com o mundo e com o corpo? Que espécie de preocupação poderia arrastar aquele que entregou ao Pai espiritual todo o cuidado com sua alma e com seu corpo? Aquele que não vive mais para ele, nem deseja o dia julgamento do homem? Graças a isso, rompem-se os relacionamentos invisíveis dos poderes de revolta que, como amarras, arrastam o espírito a 1000 circuitos de pensamentos. O espírito libertado pode combater com eficácia, penetrar os pensamentos dos inimigos e expulsá-los com habilidade, ao mesmo tempo em que faz a oração elevar-se do coração purificado. Os que não começam desse modo fazem-se esmagar, sem proveito. O princípio da terceira oração não é olhar para o alto, com as mãos estendidas, reunindo os pensamentos e pedindo o auxílio do céu. Essas são, como dissemos, as características da primeira ilusão. A terceira oração também não começa como a segunda, fixando a atenção do espírito nos sentidos exteriores, sem distinguir os inimigos de dentro. Já vimos que é o melhor modo de receber os golpes sem poder responder a eles, sendo ferido sem perceber. Ser levado ao cativeiro sem poder resistir aos que vos conduzem. De todos os lados, os pecadores vos abrem sulcos na espinha, ou antes, no rosto, e fazem de vós um vaidoso e autossuficiente. Quanto a ti, se queres empreender esta obra geradora de luz e de delícias, lança as suas bases com resolução. Depois de rigorosa obediência descrita acima, precisarás ainda fazer tudo com consciência, pois fora da obediência não há consciência pura. Guardarás tua consciência para com Deus em primeiro lugar, depois para com teu Pai e em terceiro lugar para com os homens e as coisas. Para com Deus, não fazendo nada que seja contrário a seu serviço. Para com teu Pai, fazendo tudo o que ele diz conforme seu próprio desígnio, sem tirar nada nem acrescentar nada. Para com os homens, não fazendo aos outros o que não desejas para ti mesmo. Quanto às coisas materiais, tu te guardarás do abuso em tudo, comida, bebida, roupas. Numa palavra, farás tudo sob o olhar de Deus, protegido de qualquer censura da tua consciência. Agora que pusemos em evidência e traçamos o caminho da verdadeira atenção, digamos algumas palavras claras e breves sobre suas propriedades. A atenção e a oração infalível constituem nisso. O espírito, durante a oração, guarda o coração, não cessa de ali girar e tornar a girar. Do fundo desse abismo, lança suas súplicas ao Senhor. Então o espírito, tendo experimentado que o Senhor é bom, não é mais expulso da morada do coração. Ele retoma a palavra do apóstolo: é bom estarmos aqui. Sempre inspecionando esse lugar, persegue a grandes golpes os conceitos que o inimigo ali semeia. Sem dúvida, os ignorantes julgam essa conduta austera e rebarbativa. Certamente o exercício é penoso e sufocante. Não digo só aos não iniciados, mas até aos que, tendo já uma experiência considerável, ainda não sentiram nem levaram o prazer ao fundo do coração. Mas aqueles que saborearam esse prazer, que fizeram descer a sua doçura pelos canais do coração, podem também eles exclamar com São Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Nossos santos padres, tendo ouvido a palavra do Senhor, de vosso coração procedem más intenções, assassínios, adultérios, roubos, juramentos falsos, e são essas coisas que tornam o homem impuro.
tendo ouvido também sua exortação a limpar o interior do corpo para que também o exterior fique limpo, deixaram de lado todas as outras formas de prática das virtudes para apoiar o combate unicamente sobre a guarda do coração, bem convencidos de que com ela dominariam sem dificuldade qualquer outro exercício. Alguns padres deram-lhe o nome de repouso do coração, outros de atenção, outros de guarda do coração. Alguns de sobriedade e contradição, outros de exame dos pensamentos e de guarda do espírito. Mas todos, em uníssono, trabalharam o campo do coração e conseguiram, assim, comer o maná de Deus. É a seu respeito que diz o Eclesiastes: jovem, rejubila-te na tua juventude, anda nos caminhos de teu coração, sem mancha, e expulsa a tristeza do teu coração. Se o espírito do que comanda se levanta contra ti, não abandones o teu lugar. Dizendo lugar, ele quer designar o coração, segundo a palavra do Senhor. Do coração procedem más intenções. Mateus capítulo 15, versículo 19. E ainda, não vos eleveis. Lucas capítulo 12, versículo 29. E em outra passagem, como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Mateus capítulo 7, versículo 14. E ainda, bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, os que não têm nenhuma preocupação com o século presente. Diz o apóstolo Pedro, por sua vez: sede sóbrios e vigilantes, pois vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão que ruge, procurando devorar. Paulo pensa manifestamente na nossa guarda do coração, quando escreve aos Efésios: nosso combate não é contra a carne, nem contra o sangue. Nosso combate não é contra a carne, nem contra o sangue. Efésios capítulo 6, versículo 12. O que disseram os santos padres em seus escritos sobre a guarda do coração, sabem aqueles que se dão ao trabalho de tê-los. Quem o deseja só tem que examinar os seus escritos. Encontrará em minhas palavras exatamente o que trataram Marcos, o asceta, João Clímaco, Ezequiel e Filoteu, o sinaíta, Isaías, Barçanúfio e todo o Patéricon ou o Paraíso, etc. Em resumo, sem guardar o espírito, ninguém pode chegar à pureza do coração e assim merecer ver Deus. Sem guardar o espírito, ninguém pode chegar à pureza do coração e assim merecer ver Deus. Sem ela não há pobres em espírito, não há pranto nem fome e sede de justiça. Sem a sobriedade, ninguém será verdadeiramente misericordioso, puro de coração, pacífico, perseguido por causa da justiça. Numa palavra, sem a sobriedade é impossível adquirir as virtudes inspiradas por Deus. Abraça-a, pois, antes de qualquer outra coisa, e farás a experiência do que te digo. Se queres, além disso, aprender como orar, vou dizê-lo também, o melhor que puder, com a ajuda de Deus. Antes de tudo, precisas adquirir 3 coisas. Depois, te dedicarás a teu objetivo. Indiferença em relação às coisas sensatas, permitidas, e insensatas, proibidas, isto é, morte a todas as coisas, uma consciência pura, guardando-te de qualquer condenação de tua própria consciência, e, enfim, imutável desapego de toda a paixão que te fizesse inclinar-te para o século presente ou mesmo para o teu próprio corpo.
Então senta-te numa cela tranquila, afastado, num canto, e aplica-te em fazer o que te digo. Fecha a porta. Eleva teu espírito acima de todo objeto vão ou passageiro. Depois, apoiando a barba contra o peito, dirige os olhos do corpo, ao mesmo tempo que todo o teu espírito, para o centro do ventre, isto é, para o umbigo. Comprime o ar aspirado, que passa pelo nariz, de modo a não respirar com facilidade. Examina mentalmente o interior de tuas entranhas, à procura do lugar do coração, que todos os poderes da alma gostam de frequentar. No início encontrarás trevas e uma opacidade obstinada, mas, se perseverares, se noite e dia praticares esse exercício, encontrarás, que maravilha, uma felicidade sem limites. Pois, logo que o espírito encontra o lugar do coração, vê de súbito o que jamais tinha visto. Vê o ar que se encontra dentro do coração. Vê-se a si mesmo inteiramente luminoso e cheio de discernimento. Daí em diante, se um pensamento despontar, não terá tempo de tomar forma, nem de se transformar em imagem, porque ele o perseguirá e o reduzirá a nada, pela invocação de Jesus. O espírito, em seu ressentimento contra o demônio, excitará a cólera que a natureza lhe deu contra os inimigos espirituais e os expulsará a grandes golpes. O resto tu aprenderás com a ajuda de Deus, praticando a guarda do espírito e retendo Jesus em teu coração. Senta-te em tua cela, como te foi dito, e ela te ensinará todas as coisas. Pergunta: por que a primeira e a segunda guarda são incapazes de fazer um monge perfeito? Resposta: porque não respeitam a ordem. João Clímaco estabeleceu essa ordem como se fosse uma escada. Uns se dedicam a enfraquecer suas paixões. Outros salmodiam e consagram a essa ocupação a maior parte do tempo. Outros perseveram na oração. Outros mantêm o olhar fixo na contemplação, nas profundezas. O problema deve ser estudado como uma escada. Quem quer subir uma escada não vai de cima para baixo, mas de baixo para cima. Transpõe antes de tudo o primeiro degrau, depois o seguinte, e assim sucessivamente todos os outros. Desse modo, conseguirá elevar-se da terra para subir até o céu. Se, portanto, quisermos chegar ao homem perfeito da plenitude de Cristo, comecemos a subir a escada estabelecida, como as criancinhas, percorrendo todas as fases do crescimento das crianças para atingir pouco a pouco a dimensão do homem maduro e depois do velho. A primeira idade do crescimento monástico consiste em arrefecer as paixões. É a tarefa dos principiantes. O segundo degrau e escalão de crescimento, que transforma em rapaz um ser espiritual ainda adolescente, é a assiduidade e a salmodia. Uma vez enfraquecidas e mitigadas as paixões, a salmodia se torna doce ao ser recitada, ganha preço diante de Deus, pois não é impossível cantar ao Senhor numa terra estranha, isto é, num coração apegado às paixões. É nisso que se reconhece os que progridem. O terceiro degrau e escalão de crescimento faz o rapaz passar à virilidade espiritual. É a perseverança na oração e o distintivo dos que progrediram. No ponto em que estamos, há entre a salmodia e a oração a mesma diferença que há entre um homem maduro e um adolescente ou um rapaz. Segue-se o quarto degrau e escalão de crescimento espiritual, o do ancião, com cabelos brancos. É o olhar fixo e imóvel da contemplação, o atributo dos perfeitos. O itinerário está terminado. O alto da escada foi atingido. Essa é a ordem que o Espírito estabeleceu para a criança tornar-se homem e chegar à condição de velho. Não há outro meio senão começar pelo primeiro degrau, para depois escalar convenientemente os outros 4 e elevar-se assim à perfeição.
O primeiro passo em direção à luz daquele que quer renascer espiritualmente consiste em arrefecer as paixões e guardar o coração. Mitigar as paixões de outra maneira é impossível. Vem, em segundo lugar, a intensidade da salmodia. Uma vez que a resistência do coração tenha mitigado e arrefecido as paixões, o desejo da reconciliação divina inflama o espírito. O espírito, assim reconfortado, acossa por meio da atenção os pensamentos que sopram na superfície do coração. Depois ele se aplica de novo à segunda oração e atenção. Desencadeia-se então a tempestade dos espíritos. Os sopros das paixões começam a sublevar o abismo do coração, mas a invocação do Senhor Jesus faz com que se dissolvam e evapora-os como cera. Expulsos, continuam a agitar, através das sensações, a superfície do espírito. Depois, a bonança não tarda a se fazer sentir. Mas escapar a isso inteiramente sem combate é coisa impossível. É o privilégio de quem atingiu a idade do homem maduro, do anacoreta perfeito, assíduo à atenção ininterrupta do coração. Em seguida, aquele que conseguiu a atenção eleva-se lentamente à sabedoria dos cabelos brancos, isto é, da contemplação, o quinhão dos perfeitos. Quem percorrer esses degraus no tempo e ordem exigidos, poderá, depois de expulsar do coração as paixões, dedicar-se à salmodia, repelir regularmente os pensamentos suscitados pelas sensações e a perturbação da superfície do espírito. Quando for necessário dirigir para o céu ao mesmo tempo os olhos do corpo e os do espírito, praticar a oração pura, mas de passagem e raramente, por causa dos inimigos emboscados no ar. Tudo o que nos pedem é um coração purificado pela vigilância. Se as raízes são santas, diz o apóstolo, os ramos também o serão, e o fruto com eles. Porém, elevar os olhos e o espírito, não como dissemos, mas de outra maneira, querendo mentalmente representar imagens, é ver uma reverberação vã de imagens, mais do que a realidade. A primeira e a segunda atenção não são meio de progresso, porque o coração é impuro. Quem constrói uma casa não faz o telhado antes das fundações, o que é impossível, mas coloca primeiro as fundações, depois as paredes e por cima o telhado. Aqui é a mesma coisa. Guardando o coração e arrefecendo as paixões, lançamos as bases de nossa casa espiritual. Depois, rechaçando através da segunda atenção a tempestade dos maus espíritos, sublevados pelas sensações exteriores, evitamos imediatamente o combate e edificamos sobre as fundações as paredes da casa espiritual. Enfim, para a perfeição de nossa tendência para Deus e de nossa solidão, construímos nosso teto e terminamos assim a casa espiritual no Cristo Jesus, nosso Senhor. Décimo sétimo. Teolepto de Filadélfia, 1250 a 1321 ou 26. Casado, ele troca sua jovem mulher pela solidão. Entra para a escola de monge Nicéforo, do monge Nicéforo, de que falamos anteriormente, e depois se torna bispo de Filadélfia. Sua obra consiste em instruções dirigidas às religiosas de um mosteiro bizantino e principalmente a superiora Irene, a paleóloga. Essa, filha de Nicéforo, casada aos 12 anos com o déspota João Peleólogo, tendo ficado viúva aos 16 anos, retirando-se para o convento de Salvador Filantropo, que mandou restaurar. A Filocalia reproduz de Teolepto uma instrução a Irene sobre atividade secreta em Cristo e pensamentos diversos. Migne incluiu tudo na patrologia grega. Teolepto analisa nesses escritos os componentes da oração: atenção do espírito, no intelecto, a Deus pela lembrança de Deus, atenção da razão discursiva, de anoia,
a invocação do nome do Senhor e, enfim, compunção do pneuma. Esse concurso das potências realiza a unificação da alma em Deus. Na realidade, Teolepto não diz que se trata do nome de Jesus, mas seu pensamento é claro. Em contrapartida, nenhuma alusão à técnica respiratória. Renúncia às lembranças e pensamentos. Da atividade secreta em Cristo e do objetivo da vida monástica. Quando tiverdes suprimido por fora as distrações, quando tiverdes por dentro renunciado aos pensamentos, vosso espírito despertará para as obras e para as palavras espirituais. Ao relacionamento com vossos parentes e amigos, sucederá ao das diversas virtudes. Já não haverá aquelas palavras vãs, inseparáveis das relações mundanas. A meditação e a elucidação das divinas palavras trabalhadas em vosso espírito vão iluminar e instruir a vossa alma. O afrouxamento dos sentidos é uma cadeia para a alma. Sua sujeição traz a ela a liberdade. O pôr do sol traz a noite. Assim, Cristo se retira da alma invadida pelas trevas e dilacerada pelos animais invisíveis. O sol se levanta, os animais selvagens voltam às suas tocas. Cristo se ergue no firmamento da alma em oração, todo o relacionamento com o mundo se dissipa. A amizade com a carne desaparece e o espírito parte para a sua obra, a meditação das coisas divinas até a noite. Ele não inscreve em limites temporais a prática da lei espiritual. Não lhe basta realizá-la numa certa medida. Ele a estende até o momento da morte e da libertação da alma. É nisso que já pensava o profeta quando dizia: quanto eu amo a tua lei, o dia todo permaneço a meditá-la. O dia era para ele todo o curso da vida terrestre. Suspendei, pois, as relações de fora e batalhei por dentro contra os pensamentos até encontrar o lugar da oração pura, a casa que Cristo habita. Ali, ele vos iluminará com sua ciência, vos deleitará com sua visita e vos fará encontrar alegria nas provações suportadas por sua causa e rejeitar, como vos faria o absinto, os prazeres do mundo. A tempestade agita as ondas do mar. Enquanto os ventos não enfraquecem, as vagas não se acalmam, nem o mar se aquieta. Os sopros do mal igualmente agitam na alma negligente as lembranças dos parentes, dos familiares, dos conhecidos, dos banquetes, das festas, dos espetáculos e de todas as outras imagens do prazer. Esses sopros sugerem-lhe que se ocupe dessas pessoas e coisas, pelos olhos, pela conversa, pelo corpo todo, de modo a fazê-la desperdiçar o momento presente. Depois, estareis sozinha na cela, a alma devorada pela lembrança do que vistes e ouvistes. Aí está, como passa na perfeita inutilidade a vida de uma monja. As ocupações mundanas imprimem lembranças na alma, como os pés deixam marcas na neve. Se damos a comer aos animais, quando os faremos morrer? Se nos distraímos na prática e nos pensamentos de apegos e frequentações insensatas, quando faremos morrer o sentido da carne? Abraçamos uma vida segundo Cristo. Quando a viveremos? As marcas dos passos na neve desaparecem sob os raios do sol ou são levadas por uma boa chuva. Do mesmo modo, as lembranças impressas em nossa alma através da propensão ao prazer e de nossos atos dissipam-se quando Cristo, na oração, se ergue no coração em meio a uma ardente chuva de lágrimas. Assim, pois, a monja que não se conduz conforme a ordem da razão, quando apagará as impressões e tendências adquiridas, acumuladas na alma? Deixando a sociedade do mundo, realiza-se materialmente a prática das virtudes, mas, para gravar na alma as boas lembranças, para conseguir que as palavras divinas estabeleçam nela com prazer a sua morada, é preciso apagar da alma a lembrança de vossas ações anteriores, por meio de orações constantes,
acompanhadas de compunção. A iluminação produzida pela lembrança perseverante de Deus, unida a um coração contrito, corta as más lembranças como se fosse uma navalha. Imitai a prudência das abelhas. Quando percebem um enxame de vespões esvoaçando ao seu redor, permanecem na colmeia, escapando assim à maleficência de seus adversários. Os vespões são as frequentações mundanas. Fugi delas com maior cuidado. Permanecei na colmeia de vosso mosteiro. De lá, esforçai-vos por penetrar no castelo mais interior da alma, na casa de Cristo, onde reinam, sem contradição, paz, alegria e quietude. São os dons, os raios pelos quais o nosso sol espiritual, Cristo, recompensa a alma que o acolhe com liberal generosidade. Análise da oração. Sentada em vossa cela, lembrai-vos de Deus. Elevai vosso espírito acima de todas as coisas e prostrai-vos em silêncio diante de Deus. Derramai a seus pés todos os sentimentos, toda a disposição de vosso coração, aderindo a Ele pelo amor da caridade. A lembrança de Deus é a contemplação de Deus, que atrai para si o olhar e o desejo ardente do Espírito, iluminando-o com sua própria luz. O Espírito que se volta para Deus suspende todos os conceitos que informam sobre os seres. Então, ele vê Deus sem imagem nem forma e, no desconhecimento supremo, ligado à glória inacessível, purifica o olhar. Ele não conhece. Seu objeto é incompreensível e, no entanto, conhece na verdade daquele que é por essência e que é o único a possuir o que ultrapassa o ser. Na transbordante bondade que surge desse conhecimento, ele alimenta seu amor e goza, assim, de um repouso bem-aventurado e sem limites. Tais são as características da verdadeira lembrança de Deus. A oração, por sua vez, é uma conversa da inteligência com o Senhor. A inteligência discursiva percorre as palavras da súplica, ao passo que o espírito fica inteiramente fixo em Deus. A inteligência não cessa de sugerir o nome do Senhor. O espírito aplica intensamente a atenção à invocação do santo nome, e a luz da ciência divina estende sobre a alma a sua sombra. A verdadeira lembrança de Deus é acompanhada de amor e de alegria. Lembrei-me de Deus e me alegrei. A oração pura é acompanhada do conhecimento e da compunção. Quando vos invoco, eu sei. Tu és meu Deus. E o sacrifício agradável a Deus é um coração contrito. De fato, quando o espírito e a inteligência se mantêm diante de Deus com atenção intensa e oração ardente, a compunção está junto. Quando o espírito, a inteligência e o pneuma ficam prostrados diante de Deus, o primeiro pela atenção, a segunda pela invocação, o terceiro pela compunção e pelo amor, o homem interior todo serve ao Senhor conforme o mandamento desse mesmo Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando o espírito, a inteligência e o pneuma ficam prostrados diante de Deus, o primeiro espírito pela atenção, a segunda inteligência pela invocação e o terceiro pneuma pela compunção e pelo amor, o homem interior todo serve ao Senhor conforme o mandamento desse mesmo Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Gostaria que soubesseis também disto, também isto, para que não vos arrisqueis a vos afastardes da oração e, imaginando orar, correrdes em vão.
Muitas vezes, na salmodia vocal, é possível que a língua recite os versículos, enquanto o espírito se deixa levar para outros lugares e se dispersa entre as paixões e os objetos. Assim, a significação da salmodia estará perdida. É o que se passa também quanto à inteligência. Muitas vezes, enquanto ela passa pelas palavras da oração, o espírito não anda junto, não fixa o olhar em Deus, o interlocutor do diálogo da oração. Desatento, ele se deixa desviar por certos pensamentos. A inteligência pronuncia as palavras por rotina. O espírito deixa escapar o conhecimento de Deus. A alma fica confusa e fria, porque o espírito se dispersa entre imagens e vaga à mercê das coisas que o surpreenderam ou que ele procurou. Se falta ciência à oração, se quem ora não está presente naquele que pode consolar, como poderia a alma sentir alívio? Como poderia rejubilar-se o coração, que aparentemente estivesse orando, mas não empregasse a verdadeira oração? Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Ora, busca o Senhor aquele que, com inteligência total e afeição calorosa, prostra-se diante de Deus, afasta todo pensamento mundano por meio da ciência e do amor de Deus, que surgem da oração regular e pura. Para maior clareza, vou propor uma dupla imagem. Dos olhos, quanto à contemplação da lembrança de Deus no espírito, da língua, quanto à dignidade e à função da inteligência na oração pura. A pupila é para os olhos, a emissão da palavra é para a língua, o que a lembrança e a oração, respectivamente, são para o espírito e para a inteligência. Lembrança para o espírito, oração para a inteligência. Os olhos desfrutam a sensação visual do objeto visível sem a meditação de palavras. Percebem na própria experiência visual o conhecimento do objeto visto. Assim, o espírito que se aproxima de Deus amorosamente por meio da lembrança, unindo um sentimento ardente ao silêncio da intelecção simples ao extremo, é iluminado pela irradiação divina e atinge a garantia do esplendor futuro. A língua, por sua vez, ao emitir as palavras, manifesta ao ouvinte a atenção secreta do espírito. De modo semelhante, a inteligência, ao proferir com assiduidade e fervor as breves palavras da oração, as palavras de algumas sílabas, manifesta ao Deus que tudo sabe o pedido da alma, através da perseverança na oração e do coração insistentemente contrito. A contrição abre as entranhas afetuosas do misericordioso e recebe a abundância da salvação. O profeta disse: Deus, tu não desprezas o coração contrito e humilhado. Outro exemplo para vos conduzir à oração pura. A atitude diante do imperador da terra. Se conseguis ser recebida pelo imperador, ficais reta diante dele. Pedis com a língua, fixais nele os olhos. Quando vos reunis com vossas irmãs em nome do Senhor, juntai a presença do corpo e a salmodia vocal, a atenção do espírito às palavras e a Deus, consciente daquele a quem vos dirigis e que vos dá audiência. Quando a inteligência se consagra à oração com ardor e pureza, o coração goza uma alegria inviolável e uma paz indizível. Quando depois estiverdes de novo na cela, entregai-vos à oração da inteligência, com o espírito vigilante e o pneuma contrito, e a contemplação estenderá sobre vós a sua sombra, graças à vigilância. A ciência habitará em vós pela oração, a sabedoria descerá sobre vós pela contemplação, banindo todo prazer insensato e substituindo-o pelo amor divino. Acreditai-me, é a verdade que vos digo. Se em todas as vossas ocupações não vos separais nunca da mãe de todo bem, a oração, dentro em pouco ela vos mostrará o quarto nupcial, vos fará entrar e vos cumulará de um júbilo e de uma alegria indescritíveis, pois ela retira todos os obstáculos,
aplana o caminho da virtude e o torna fácil para quem procura. Escutai os efeitos da oração da inteligência. A conversa com Deus destrói os pensamentos apaixonados. A fixação do espírito em Deus afugenta as ideias mundanas. A compunção da alma expulsa a amizade da carne. A oração, que consiste em repetir silenciosamente o nome divino, manifesta-se como a harmonia e a união evidente do espírito, da razão e da alma. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eis aí como a oração, congregando as potências da alma, dispersas entre as paixões, atando-as entre si e a ela própria, une a alma trina ao Deus uno em 3 pessoas. Em primeiro lugar, através da conduta virtuosa, ela retira da alma a torpeza do vício. Depois, reproduz a beleza dos traços divinos, por meio da santa ciência que ela tem de si própria, e apresenta a alma a Deus. A alma imediatamente reconhece o seu Criador, e é por ele reconhecida, pois o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ela o conhece na pureza da imagem, pois toda imagem remete a seu modelo. É conhecida por ele graças à semelhança das virtudes que a fazem, e a um só tempo conhecer Deus e ser por ele conhecida. Quem quer obter a complacência divina pode proceder de 3 maneiras: suplicar com palavras, manter-se em silêncio ou ainda prostrar-se diante daquele que pode vir em seu auxílio. A oração pura, que liga em si espírito, inteligência e pneuma, pela inteligência invoca o nome de Deus. Pelo espírito, conduz sem distração para o Deus que consola e manifesta pelo pneuma sua contrição, sua humildade, seu amor e se humilha diante da eterna Trindade e um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A variedade dos pratos abre o apetite. Assim também a variedade das virtudes desperta a diligência do espírito. Por isso, percorrendo o caminho da inteligência, repeti incessantemente as palavras da oração, sem vos cansardes de invocar, a exemplo da viúva importuna. Então caminhareis segundo o Espírito. Não prestareis atenção às cobiças da carne e não interrompereis a continuidade da vossa oração por causa dos pensamentos mundanos. Quando cantais a Deus sem distração, passais a ser o templo de Deus. Quando cantais a Deus sem distração, passais a ser o templo de Deus. Se orais assim na inteligência, conseguireis chegar à lembrança de Deus, penetrar nas profundezas do Espírito, ver o invisível numa contemplação mística e servir a Deus, só vós e Ele, na união da ciência e das efusões do amor. Se notardes que vossa oração enfraquece, recorrei a um livro. Lede-o com atenção para penetrar-lhe o significado. Não vos contenteis em percorrer superficialmente as palavras, mas examinai-as com a inteligência e entesourai o seu sentido. Depois, refleti no que lestes, para tocar de modo agradável a inteligência através do significado e torná-lo para ela inesquecível. As santas reflexões vão assim inflamar cada vez mais o vosso fervor. Como a trituração dos alimentos torna agradável a sua degustação, as palavras divinas, passando e repassando na alma, dão à inteligência unção e alegria. Pensamentos diversos. O espírito que foge do mundo exterior e se concentra no interior retorna a si. Une-se dessa maneira a seu verbo mental natural e, por esse verbo essencialmente inerente, une-se à oração.
Através da oração, eleva-se a ciência de Deus com todo o seu poder e com toda a força do seu amor. Então a cobiça da carne se dissipa, cessam todas as sensações de prazer, as belezas da terra não têm mais atrativos para ele. A alma segue o caminho da beleza de Cristo. Vê Cristo. Ela o tem presente diante de si, conversa com ele na oração pura e goza as suas delícias. Porque Deus, por ser assim amado, por ser assim designado, por ser assim chamado a socorrer, acolhe a linguagem da oração e concede uma alegria inexprimível à alma que ora. A alma que se lembra de Deus na conversa da oração rejubila-se pelo Senhor. Foge das sensações e destruirás o prazer dos sentidos. Foge também das imaginações e destruirás os atrativos dos pensamentos. O espírito que se mantém puro de imaginações, não admitindo impressão nem marca de uma conduta voluptuosa, nem os pensamentos da cobiça, encontra-se na simplicidade. Ultrapassando todo o sensível e o inteligível, ele faz subir o pensamento para Deus, sem nada mais murmurar no íntimo, além do nome do Senhor, unido a uma lembrança ininterrupta, como uma criancinha que chame o Pai. Adão, nas mãos divinas, passou de pó a alma viva, sob o sopro de Deus. Assim também o espírito, modelado pelas virtudes, sofre a mutação divina graças à invocação frequente do Senhor, murmurada numa inteligência pura e num sentido fervoroso. Ele encontra na ciência e no amor de Deus vida e deificação. Quando uma oração contínua e sincera vos tiver arrancado a cobiça terrena, quando, será o vosso sono, tiverdes surpreendido todo pensamento estranho e tiverdes totalmente fixada apenas na lembrança de Deus, então, como um auxiliar, elevar-se-á em vós o amor de Deus, pois o clamor comovido da oração faz brotar o amor de Deus. O amor de Deus desperta o espírito para desvendar-lhe os segredos. O espírito, então conjugado com o amor, dá seu fruto, a sabedoria. E pela sabedoria, anuncia as realidades inefáveis. Deus, o Verbo, ternamente chamado através do clamor da oração, retira do espírito a sua intelecção, como uma costela, e dá o conhecimento. Preenche o lugar vazio com uma boa disposição. Ele dá a virtude, edifica o amor iluminador e leva-o ao espírito arrebatado pelo êxtase, entorpecido, sem qualquer cobiça terrena. O amor é o auxiliar do espírito liberto de qualquer apego insensato ao sensível. Ele desperta o espírito, agora puro, para as palavras da sabedoria. O intelecto percebe-o, rejubila-se e anuncia aos outros, num fluxo de eloquência, as disposições secretas das virtudes e as operações invisíveis da ciência. O homem que se aplica a observar os mandamentos persevera no paraíso da oração e fica diante de Deus numa lembrança ininterrupta. Deus o livra das influências voluptuosas da carne, de todos os movimentos dos sentidos, de todas as formas da inteligência, e fazendo-o morrer para o pecado, faz com que comungue da vida divina. Se conheceis o que salmodiais, recebereis o conhecimento superior. O conhecimento superior obterá para vós a inteligência. A filha da inteligência é a prática, e a prática tem por fruto o conhecimento habitual. O conhecimento tirado da experiência produz a verdadeira contemplação. Desta nasce a sabedoria que, sob os raios da graça, preenche a atmosfera interior e manifesta aos profanos as coisas escondidas. Se conheceis o que salmodiais, recebereis o conhecimento superior. O conhecimento superior
obterá para vós a inteligência. A filha da inteligência é a prática, e a prática tem por fruto o conhecimento habitual. O conhecimento tirado da experiência produz a verdadeira contemplação. Desta nasce a sabedoria que, sob os raios da graça, preenche a atmosfera interior e manifesta aos profanos as coisas escondidas. Primeiro, o espírito procura e encontra. Depois, une-se ao que encontrou. Dirige a procura por meio da razão. Opera por amor. A procura da razão opera-se na ordem da verdade. A união do amor na da bondade. Sois fraca. Não deixeis a oração nem um único dia, enquanto houver em vós um sopro de vida. Escutai aquele que disse: quando sou fraco, então é que sou forte. Não renuncieis às genuflexões. Invocai Cristo interiormente em cada genuflexão.